que temos sobre exercícios para melhorar e amenizar esses sintomas do lipedema? A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao exercício e lipedema é que não existe receita de bolo. E isso é o que as pessoas mais procuram. O que é que eu tenho que fazer? Tudo é individualizado. Hoje, minha aluna de lipedema, ela me manda fotos, ou a presencial, eu avalio ela presencialmente, porque eu preciso identificar o nível de inflamação dela. Então, hoje a gente sabe que o lipedema ele tem graus, né, de desenvolvimento, né, e tem estágios, porque eu preciso saber em que estágio essa paciente está de inflamação. Então, tem graus por quê? Porque a gente tem, como ela explicou, temos às vezes no braço, ou só na perna, só na coxa, ou no bumbum e na coxa, ou na perna inteira. Ele tem graus que se diferenciam. Só para não entrar, não deixar muito técnico, né? Mas para as pessoas entenderem. Então, eu preciso avaliar. Preciso avaliar como ela está, em que estágio ela está e qual o nível de treinamento dela. Porque cada pessoa é diferente da outra. Vamos supor, eu pego a minha prima, lá que eu comentei, que tem lipedema, que está num estágio 2, vamos supor, 1. Está controlado, né? Ok, mas aí, e o quanto ela treina? O que ela treina? Que atividade física ela vem fazendo? Ela, por exemplo, treinava super pesado. Então, ela tem uma quantidade de massa magra ótima, excelente, só que ela está inflamada. Então, é mais visível, sente mais dor, tem mais roxidão. É diferente, né? Os sintomas dela são diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Não existe receita de bolo. Não tem... eu vi uma publicação um dia desses. Se você tem lipedema, você pode definir suas pernas. Mas o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a sua quantidade de repetições e aumentar a quantidade de séries. Você vai falar isso para uma aluna iniciante? Não dá. Não é esse tipo de treinamento que eu vou pensar. Então, a gente tem que pensar sempre em progressão. Progressão dos movimentos. A maior parte das pessoas que têm lipedema já configuram algum tipo de desequilíbrio, já tem mudança na marcha, né, na forma de caminhar ali, que a gente fala joelho valgo. Eu tenho a questão de que uma porcentagem dessas pessoas, dessas portadoras de lipedema, tem pé chato. A gente já sabe que quem tem pé chato acaba com dificuldade ali na questão de fazer retorno venoso, então por isso sente ainda mais cansaço nas pernas. Como é que eu vou treinar uma pessoa que tem pé chato? Não é o mesmo treino que eu passo para outra pessoa. Então, de mobilidade. Mobilidade. Tem tudo, né? Então, a gente tem que entender qual é o grau de lipedema que essa mulher possui. Eu tenho que entender que estágio que ela está, se ela está inflamada, se ela está cuidando, se ela já treina ou não, porque é diferente. Então, quando me perguntam, Fer, o que eu vou fazer? O treino de musculação é diferente? O treino de musculação da pessoa que tem lipedema é diferente. Mas como que é? Mas não existe uma receita de bolo. Eu preciso ver você, eu preciso entender como você está, te avaliar individualmente. Tem exercícios, no caso, que pioram, que não podem ser feitos? Sim, alto impacto. Primeira coisa que a gente tem que pensar em piora é alto impacto. E na parte, falando isso especificamente da musculação, a gente já entra em outro nicho, né? Mas a musculação em si, a gente precisa, é um excelente exercício, é uma excelente modalidade, mas a gente tem que entender que eu não posso inflamar essa aluna. Então, eu não posso ficar treinando ela até a falha, não posso colocar altas repetições e altas cargas, chegar naquele nível de arder, sabe? Com ela é diferente o treinamento. Pensando em piora, impacto. Então, por exemplo, me perguntaram esses dias no meu Insta, Fer, posso continuar treinando cross? Falei, pode. É como eu digo para as minhas gestantes, tudo pode, não é... nada é proibido, mas você tem que entender que você vai precisar de ajustes e alinhe as suas expectativas em relação a isso. Então, eu, por exemplo, preciso do cross para eu aliviar a minha cabeça. A musculação é meu trabalho e apesar de eu gostar muito de praticar, eu preciso dar minha arejada. Eu sei da minha condição. Então, o que eu preciso tentar entender? Que eu não vou conseguir assim, deixar minha perna rasgada, como a gente comentou, né, antes. Ela vai ter uma definição melhor, ela vai ter um aspecto melhor, o volume menor, né, mais bonito, vai, mas eu tenho que entender o que eu estou fazendo para isso. E o alto impacto
com certeza vai prejudicar. Então, a gente adapta, né? Dentro do cross, eu vou pedir para ela, por exemplo, tirar saltos, né? Corrida. A gente tem outras adaptações. Posso utilizar o remo, posso utilizar o meu bike, né? Tentar fazer coisas que eu não precise ter tanto impacto. E também entra naquilo, o quão treinável é essa aluna, em que nível de treinamento ela está, né? Porque também não adianta eu colocar ela lá no cross e arrancar tudo dela. Falar, não, você não vai fazer mais nada. Não tem, a gente tem que saber dosar isso. Dentro do hall de exercícios, pensar sempre nos que não geram impacto, como a gente conversou, e principalmente naquilo que a cliente gosta. Porque é aquilo que vai dar resultado. Se eu pegar uma cliente, vamos supor que ela tá com sobrepeso, e eu falar para ela, olha, a partir de hoje você não faz mais musculação que você adora, você vai dançar balé. E ela odeia balé. Isso não vai fazer efeito, entende? É assim até para emagrecimento. Por isso que eu digo que é terapêutico, você tem que fazer a pessoa entender o que ela gosta e fazer com que ela ame aquilo. Porque não adianta, ela não vai fazer algo bem feito se ela não se identifica com aquilo. Na melhora, a gente sempre vai preferir exercícios aquáticos, por exemplo, são excelentes. Isso que foi o que você falou antes da autoestima, né? Às vezes a pessoa não está se sentindo confortável por um maiô para ir à piscina. Exatamente. Tem Quando isso. eu fiz natação, foi o período onde eu estava no meu melhor corpo. Foi bem quando eu engravidei. Eu estava na minha melhor fase. Eu fazia o cross, fazia musculação e fazia natação. Tudo isso era muito dosado, porque eu não podia entrar num pico de inflamação. Então, eu tinha que cuidar muito com isso. E quando eu entrei para natação, que eu dosei a minha periodização, foi exatamente quando eu tive o melhor resultado estético. A natação, ela, apesar de não ser comprovado para o lipedema, mas ela auxilia, a questão da pressão da água auxilia também no retorno linfático. Então, nós temos uma melhora significativa. Tem um estudo nos Estados Unidos que diz que 73% das mulheres relataram que melhora no lipedema, apesar de não ser nada comprovado cientificamente. Mas a gente nota que tem essa melhora. E realmente, assim, falando por experiência minha, eu realmente tive uma melhora muito grande quando eu fiz a natação. Por causa dessa, né, a gente pensa que, se você parar para pensar, é exatamente o que a gente precisa, né? Uma pressão maior embaixo e menor em cima, fazendo, né, nos auxiliando nesse retorno venoso, né?